Queridos, graça e paz, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Eu sou Vinícius Ravani, sou pastor na Igreja Batista Nacional El Shaddai e nós estamos aqui em Lagoa da Prata, cidade linda e abençoada por Deus. Esse é o nosso Sementes da Fé e eu queria ler com você hoje Gênesis capítulo de número 3. Nós vamos ver o versículo de número 7. Sabe quando você sente assim, você está fazendo um negócio ou alguém está vendendo um carro, sei lá, qualquer coisa para você, uma situação assim, e de repente um telefonema, sei lá, e aí sabe aquela hora que você percebe que você foi enganado? Que você percebe assim, meu Deus do céu, me enganaram aqui, me tapearam aqui, eu levei prejuízo. Sabe esse time, esse tempo, esse momento, essa hora que acende aquela luzinha e você fala, meu Deus do céu, caí no conto do vigário, né? Me embromaram aqui. Aconteceu aqui em Gênesis 3:7. Diz assim, ó: abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Essa história é interessantíssima. Capítulo 3 de Gênesis, do versículo 1 até o versículo de número 24, você encontra essa história. Depois você lê, você vai gostar de ver a descrição de toda a história. Mas a história aqui é um malandro que está fantasiado de serpente aqui, e ele chega com um lero-lero, um somebody love, aplica um 7-1 ali em Eva. Eva, por sua vez, aplica um 7-1 em Adão, e Adão, por decisão própria, vai lá e pimba, come do fruto proibido pelo Senhor, e ele quebra uma ordem direta do Senhor. O Senhor havia dito para ele claramente, e ele vai lá e quebra aquela direção. Mas no versículo 7 diz que na hora, no versículo 6 diz que eles comeram, e no versículo 7 diz, abriram-se então os olhos de ambos. E acredito que nesse momento foi a hora que caiu a ficha de Adão e Eva. Vou pegar só Adão. Caiu a ficha de Adão e diz assim, percebendo que estavam nus, tipo assim, o que nós fizemos? Enganou, a gente foi enganado. Isso aqui agora acabou com a nossa vida. Só que acontece um negócio interessante aqui no versículo 7, que se você não ler com cuidado, você passa desapercebido. Eles percebem, né? Aí diz assim, no finalzinho do 7, e percebendo que estavam nus. Aí, quando eles percebem, eu vou te dizer outra coisa. Sabe quando você cai no golpe, mas aí depois que você cai naquele golpe, que você percebe que você caiu, ao invés de você consertar, você piora, você apavora e começa a ficar doido e começa a errar e aí ao invés de ajudar, você piora. Aqui, ó. Ao invés deles caírem de joelhos, se arrependerem e dizerem erramos mesmo e tal, aí o que eles fazem? Cozeram com S aqui é costurar, né? Cozeram com S não é cozinhar, não. É costurar. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A hora que eles percebem que foram enganados, ao invés deles resolverem o problema prostrando-se diante do misericordioso Deus, eles vão tentar resolver o problema criando outro problema. Porque aqui agora eles vão tentar fazer remissão de pecados derramando seiva de plantas. E a Bíblia diz que remissão de pecado é só com derramamento de sangue. Por isso depois você vai ver que Deus faz roupas de pele de animais, aí nesse mesmo texto, e dá para que eles possam se vestir e cobrir a nudez. Mas aqui, olha, o que eu quero dizer para você aqui? Eu quero dizer para você que o problema não é só ser enganado. O problema não é só o pecado. O pecado é um problema. O problema, ele se maximiza pelo como você quer resolver esse problema, pelo jeito que você quer resolver esse problema. Porque nós estamos falando aqui de um Deus justo, santo e poderoso. Um Deus tremendo, poderoso, mas que também, na mesma proporção que Ele é justo, santo e tremendamente poderoso, Ele é também perdoador e misericordioso. Se houver arrependimento sincero e verdadeiro, Deus ele perdoa o pecador do seu pecado. É claro que a consequência
do pecado, às vezes você não vai conseguir se livrar dela. Mas ao invés de Adão cair de joelho, depois você lê o texto todo que Deus vai interrogar Adão, o que você fez? Aí ele joga a culpa na mulher, mulher, o que você fez? Ela joga a culpa na serpente. E aí Deus para por aí, porque se Deus pergunta para a serpente falaria que foi Satanás. Se pergunta para Satanás, Satanás deve falar, o Senhor que me tirou daí e me jogou aqui embaixo. Então, no final a culpa ainda ia ser de Deus. Aí Deus para por ali e começa a dar a sentença para cada um deles. Mas o que eu quero dizer para você que está me ouvindo, assistindo agora é, olha, não erra. 1 de João diz, não pequeis. Né? Pecar é errar. Langston define pecado como errar o alvo. Então não erre o alvo, mas se você errar, temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus. E o caminho do perdão é muito simples, só precisa ser verdadeiro. Qual é o caminho do perdão? Arrepender e deixar. E isso tem que ser de todo o coração. E começar agora a mudar a sua forma de viver, mudar a sua vida. Você que está me ouvindo, eu não sei qual é o fruto que você comeu proibido. Eu não sei qual foi a reação quando você caiu em si e disse, poxa, vacilei feio. Mas não cose, não vai cozer folha de figueira, não. Não vai tentar resolver, sabe, eu vou dar um tiro, ou eu vou envenenar, ou eu vou... Não, se humilha. O caminho da vitória passa inevitavelmente pela humilhação. Deus exalta aquele que se humilha. Eu vou orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que tome esse homem, essa mulher que está me ouvindo agora nas tuas mãos. Quem sabe essa pessoa acabou passando por um momento na vida semelhante a esse que passou aqui Adão e Eva. Mas diferentemente de Adão e Eva, ao invés de cozer folha de figueira, ao invés de tentar resolver o problema com coisa que não resolve o problema, que essa pessoa se humilhe, caia de joelhos diante do soberano e poderoso Deus, porque esse Deus soberano e poderoso, no tempo dele, nos exalta, ele nos perdoa, ele é capaz de escrever uma nova história com a gente. Ajuda-nos, é o que te pedimos. A palavra diz que Manassés foi um dos reis piores que existiu, mas o dia que ele foi preso, ele se arrependeu, ele chorou, ele clamou ao Senhor. E o Senhor livrou Manassés de uma cadeia que estava quase que impossível ele sair. E o Senhor restaurou Manassés ao trono. E Manassés foi o rei que mais reinou sobre todos os reinos de Israel. Ele reinou mais do que Davi, do que Salomão e do que o próprio Saul. Olha que legal. Deus é misericordioso para escrever uma história nova. Deus abençoe sua vida, meu amado. Beijo no seu coração. Não vai cozer folha de figueira, não. Se humilha diante da poderosa mão de Deus. Beijão.